O programa Quadro Horizonte Europa dá um grande destaque à cultura, às artes e às indústrias criativas em geral. É a primeira vez que existe um cluster dedicado a estes setores no maior programa do mundo de investigação científica e inovação. Por exemplo, a agenda estratégica do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, o EIT, da qual fui relatora, abriu agora uma nova comunidade do conhecimento e inovação dedicada exatamente à cultura e à criatividade. Os objetivos desta aposta da União Europeia têm muitos pontos em contacto com os temas em discussão no evento de hoje. Em primeiro lugar, a clara intenção de associar a cultura às novas tecnologias, em especial o digital. E esta é uma relação com benefícios mútuos. A cultura é entendida como uma fonte de inspiração para todos os restantes domínios do conhecimento. Ao mesmo tempo, as novas plataformas têm um potencial de ampliar o alcance da cultura e de fazer chegar a mais pessoas, incluindo a públicos pouco habituados a aproveitá-la. Museus, monumentos, grandes produções teatrais, concertos, obras de arte, literatura, estes são apenas alguns exemplos de ofertas culturais que podem ser amplificadas pelas novas tecnologias. E de resto, os primeiros passos nesse sentido já começaram a ser dados, nomeadamente durante o confinamento, em que foi preciso inventar novas formas de fazer chegar a cultura às pessoas. Em sentido inverso, a cultura também pode ser uma porta de acesso às novas tecnologias para aqueles que estão menos familiarizados com estas. E essa é uma dimensão muito importante, porque as competências digitais são e serão cada vez mais importantes. A palavra-chave é inclusão, combinando a força da cultura e do digital. Muito sucesso no vosso evento e muito obrigada.